que a luz que eu digo ter me alcançado pode produzir em mim uma iluminação que ilumina, que esclarece. É como um ato contínuo, porque se eu me pressupondo iluminado, eu estanco o processo nesse patamar, a luz que começou a me iluminar passará a ser juízo contra a minha negligência, em função de tudo o que ao meu redor subjaz em trevas. É por isso que depois do Pentecostes, no livro de Atos, e de ter sido desencadeado no meio dos discípulos um clima tão gostoso, tão fraterno, tão amável, de distribuição, de donativos entre todos e tudo, eles iriam ficar lá, entre eles ali, aquela coisinha hermética, fechada. Sal no saleiro. O sal no saleiro ali, porque é gostoso isso, imagina, você está dentro de um grupo onde todo mundo se respeita, onde todo mundo se incentiva, então você vai sair desse grupo para quê, meu Deus do céu? Canse lá na comunidade. Você fecha uma zona de conforto ali. E quando a proposta de Jesus desde o início é depois de vir sobre vós a manifestação do Espírito, ide em todo mundo, mas não, eles foram ficando ali, aí teve que desatar o raio de uma perseguição, lá em Jerusalém, para que o pessoal fosse disperso pela Ásia, e por todas, pela Macedônia, e seguindo e tudo, e aí dali o Evangelho foi disseminado, mas não sem perseguição. Eu acho que a gente não precisa esperar uma perseguição, a gente pode ter uma conscientização. Uma conscientização a partir daquilo que você mesmo interpreta como tendo tido um qualificativo de consciência no seu hoje em relação ao que você teve ontem. Eu estou aqui ouvindo o relato de todos aqui acerca das diferenciações do como era na igreja e de como é hoje. Se isso já é suficiente para você constatar em si um upgrade de qualidade, um upgrade qualitativo do que era lá para o que é hoje, aí é que vem a pergunta, para onde isso nos leva? Para onde isso nos leva? Houve um upgrade, e esse upgrade, penso eu, que te propicia uma vida mais leve, uma vida com menos noia, com menos terrorismos. Olha quanto tempo que você não tem um pesadelo, olha, é interessante isso. Que você já não vê o devorador escangalhando o teu liquidificador, essas coisas todas, queimando o fusível da tua geladeira, E você já vivendo em paz com isso, quando a sua geladeira queima, você só pensa o seguinte, caramba, sobrecarga de energia. Sobrecarga de energia, você faz as associações corretas hoje em dia. Chuveiro queimou, você põe a resistência, não é o diabo, que maravilha, fica mais leve pensar a coisa desse jeito. Mas para onde isso nos leva? E para onde isso nos leva? Isso nos causou um fator desestressor extraordinário, nos livrando do burnout. Olha que interessante, porque você consegue pegar esse quantum de sobra de energia psíquica e aplicar no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus objetivos, e poder ser bem-sucedido e prosperar em determinadas áreas. E aquela plaquinha, dois dias consecutivos sem pecar, que fica zerando toda hora e gerando pânico. Você está entendendo? Não consegue passar uma semana sem pecar em alguma coisa. Olha que maravilha. Então a gente entende que isso é benefício. Então, em nome de tudo isso, vamos montar planos, Vamos fazer uma oração, gente, nesse momento, até para a gente, então, até em breve fazer uma reflexão. Elvio, meu amigo, você faz essa oração para a gente? Fazemos. Senhor, nosso Deus,
pela Tua misericórdia, estamos aqui reunidos, pela Tua graça que tem nos norteado, e nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, inspirar todos os nossos sentidos, para que possamos descobrir cada dia um caminho novo, de paz no nosso coração, de equilíbrio, todos, meu Pai, com base nas Tuas palavras, no Teu Evangelho libertador, no reino de Deus que nos é chegado. E que hoje, meu Pai, assim como nos demais dias, o Senhor possa nos inspirar agora por uma palavra de fé, por uma palavra que abra a nossa mente para pensarmos de outras formas, vermos ângulos diferentes, ampliarmos as nossas perspectivas com base, meu Pai, na Tua sabedoria. Amém. Nós já Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Olha, tem um texto aqui em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, que eu queria refletir, embora siga um pouco por um caminho diferente de tudo que nós estivemos conversando aqui, mas em tempos de polarizações, e conforme se aproxime a data das eleições, a gente vai viver a intensificação cada vez maior dessas polarizações. Eu creio que essa reflexão ela se faça importante, entendendo que os extremos nunca aperfeiçoam, embora seja um caminho mais confortável do ponto de vista imediato para a gente acomodar as nossas dinâmicas psicológicas. Mas em 2 Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1, Pedro ele traz uma perspectiva que eu acho assim muito interessante e vem trazer para a gente aqui uma proposta de modo a gente a se ver e se perceber nesse momento histórico que a gente tem vivido. E eu vou ler com vocês a partir do versículo 3, capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. E diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Cara, é porque a gente se familiariza muito com esses termos aqui e eles perdem o seu potencial de chocar a gente. Mas vocês estão se ligando no que está sendo dito aqui? Que a gente pode ser coparticipante da natureza divina. A cultura social humana, ela obnubilou a nossa capacidade de entender a ênfase do Evangelho, pelo modo como ela elevou ao patamar de capital
determinadas orientações que entram na linha daquilo que Jesus denunciava lá na sua trajetória ministerial, humana, carnal, dizendo que as coisas que são elevadas para os homens são desprezíveis diante de Deus. Porque a gente inverte a polaridade da importância todinha das coisas. Mas nós estamos, isso daqui nós estamos ouvindo de um homem que viveu e testemunhou a caminhada presencial, lado a lado com o Filho de Deus. E anos depois, sobretudo de Jesus ressurreto dentre os mortos, essa foi a compreensão síntese que Pedro foi tendo no Espírito relativo ao propósito da encarnação de Cristo entre os homens, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Ao meu ver, não existe riqueza, não existe viagem ao mundo, não existe você participar da lista dos 10 mais da revista Forbes. Não existe nada daquilo que a gente caracterize como privilégio que possa competir com isso daqui. Co-participante da natureza divina. Isso é tão surreal que os próprios homens e a cultura não têm olhos para ver isso. Não têm olhos para ver isso. Tanto que, por exemplo, quando Jesus, co-participante da natureza divina, esteve entre nós, muito embora tenha se ouvido falar acerca dele e aquilo que ele fez tenha ganhado grande repercussão local, César, de repente, deve ter ouvido falar muito en passant acerca de Jesus, né? O Jesus, que posteriormente veio dar ensejo para a formação do cristianismo a partir de Constantino, isso foi ganhar corpo, foi depois do passar dos anos, mas na passagem dele, enquanto ele passou, a fama dele ficou ali muito circunscrita, no máximo a uma certa parte da Ásia, ali na Palestina, pegando um pouco ali para a Arábia, né? Ali naquela região, e depois que aquilo dali foi crescendo, foi se alastrando, porque nós temos condicionamentos tão espessos e grosseiros no nosso olhar que a gente não está habilitado para discernir coparticipantes da natureza divina. Mas, meus amigos e irmãos, isso daqui é sem precedente. Sem precedente. O que você vê são pessoas, até ontem mesmo, disputando a etapa da pessoa que queria disputar para participar do BBB. Né? São coisas que falam, a gente vai participar do BBB, vai ganhar visibilidade, ter 100 mil seguidores. São as coisas que orquestram a nossa empolgação. E orquestra, né? Querendo ou não, nós somos filhos desse tempo, dessa hora. Mas coparticipantes da natureza divina é o que define o patamar superior que, independente da visibilidade que os homens emprestem a isso, é o sentido todo da vida, que inclusive gera respeito e mobilização diferenciada na observação de anjos e demônios sobre o que acontece com um homem, com uma mulher, com uma pessoa que siga por um caminho de modo a se tornar coparticipante da natureza divina. Da natureza divina em si.
E aí Pedro, obviamente que se isso fosse num discurso da Universal, ela ia parar aqui. Por quê? Porque o que iria te conceder a coparticipação da natureza divina não seria o que Pedro vai relatar na sequência, seria a participação financeira e a oração do grito. Porque agora vai ter a oração poderosa que eu vou fazer aqui, entendeu? Vou fazer uma oração poderosa que você vai sair daqui coparticipante. Vai da natureza divina. Você vai, se der mole, você vai abrir essa janela aqui e você vai flutuar. Porque a coisa é meio mística, assim, ela é meio mágica. E aí iam começar a dizer, né, que você ia chegar na tua casa e teus parentes vão te ver diferente. Por quê? Porque a coisa vai sendo trabalhada com a visibilidade dos homens como sendo um fator de legitimação para o acontecimento do milagre. Então, se o teu chefe te reconhecer, imagina, você passar e o teu chefe te dizer, eu senti um arrepio, aí você, qual a participação na natureza divina? Você entendeu? Olha que maravilha, já começa a associação, porque o olhar do outro, ou você chegar no teu Instagram e depois da oração forte que o Felipe fizer aqui, tiver 10 mil seguidores lá, aí você, qual a participação na natureza divina? Não são as associações que a gente vai fazendo? São as associações, né? Da pessoa falar que passou por você e sentiu um arrepio. Aí você vai o quê? Uns são, outros não, né? Coparticipação da natureza divina. Você é rico, eu virei sócio. Né? Isso, fui promovido. Né? Fui promovido. Não, mas é tudo a partir da oração forte que eu vou fazer aqui. A grande verdade é que a coparticipação na natureza divina, ela é um potencial entranhado à natureza humana. E não é por outra razão que Jesus se designava como o Filho do Homem, sendo Ele Deus. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Sendo Ele Deus. Era assim que Ele se designava. E por tudo que Pedro pôde observar e depois ir assimilando e entendendo acerca da real natureza do desafio que estava proposto acerca da missão que Jesus veio fazer na sua encarnação, é aí que vai entrar a sequência do que ele fala aqui, né? Nós estávamos no versículo 4, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Das paixões, patos, né? Aquele radical que dá princípio também à palavra patologia, que é aquilo que a gente se entrega com uma intensidade tal que passa a ter um fim em si mesmo para a gente, e o nosso universo começa a girar em torno daquilo. Né? Se eu for falar na linguagem de Jung chamaria o objeto da paixão de imagem de Deus. Ele usava esse termo em latim, imago Dei. A imago Dei, a imagem de Deus, que é aquilo que Jung entendia como ser a atitude religiosa intrínseca à natureza humana. Por isso que ele achava que, do ponto de vista psicológico, não existiam ateus, porque nós estamos sempre divinizando alguma coisa. Estamos sempre tendo uma relação religiosa com algo. E esse algo ele chamava da imagem de Deus para a gente. A gente faz isso com dinheiro. Há quem tem essa relação religiosa com carro, com moto. Há quem tenha uma relação religiosa com relacionamento, onde, não obstante a sua autoestima, o seu amor próprio e suas prerrogativas enquanto pessoa, tudo isso entra no altar.
quando o relacionamento ganha um fim em si mesmo. E podemos estar falando aqui do relacionamento afetivo, mas podemos estar falando também do relacionamento familiar. Há quem, inclusive, estabeleça a voz da mãe e do pai como sendo determinadores superiores às afirmações que Cristo deixou disponível para que todo aquele que crê possa endereçar sobre si uma nova orientação, um novo olhar, uma nova afirmação. Mas se a mãe do sujeito disse que ele não vale nada, ele não consegue acreditar que Jesus afirmou que ele tem valor, porque a voz da mãe estabelece sobre ele um absoluto sobre ele. Um absoluto sobre ele. Logo, é nessa voz materna que subjaz a imagem de Deus dele. A imagem de Deus. Então, é por isso que chega aqui Pedro e diz: livrando-vos da corrupção, das idolatrias, das paixões que há no mundo. E esse mundo, ele tem muitas paixões. E cada qual se apaixonará pelo vazio proporcional que carrega dentro de si. E cada vazio é único, é singular. Ele tem a ver com a história que o sujeito carrega, com aquilo do qual ele teve privação, daquilo ao qual ele não teve acesso. Isso é uma arquitetura que vai se construindo, mas uma vez se constituindo como vazio, determinará a natureza da paixão ao qual você será suscetível. E o mundo, ele tem muitas paixões. Muitas paixões. Por exemplo, essa paixão ideológica do momento, mais do que a ideologia em si, ela está comunicando uma série de vazios que estão encontrando nessas ideologias a sua tela de projeção. E de eles combaterem isso como se eles estivessem preenchendo vazios. Mas o vazio não está sendo preenchido. O que simula a sensação de preenchimento de vazio é a paixão. Porque a paixão, no modo como ela concentra a nossa energia numa dada direção, dá uma impressão de sentido de vida. E aí, no ano de eleição, o sujeito ganha um sentido pelo qual viver e morrer. Ele precisa defender aquele sujeito, aquela ideia, mesmo que isso coloque ele numa linha de contradição ao bom senso, à própria família, às vezes até a própria vida dele, porque isso tudo fica desmantelado em nome da paixão, da imagem de Deus ao qual ele está orientado. E aí vem Pedro e coloca o seguinte: por isso mesmo, vós, nós, porque eu também me incluo nesse bolo, reunindo toda a vossa diligência, toda a sua resolução sincera de poder fazer da melhor maneira possível o que lhe estiver proposto. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A virtude. Né? Eu conheço assim, você já viu, tem muitas pessoas que têm uma resolução crédula, assim, muito indubitável, no modo como ela coloca: eu vou ser reeleito. Eu vou ser reeleito. Eu tenho certeza que eu vou ser reeleito. Você olha assim e fala assim: então, tem fé aí. Né? Tem fé. E o sujeito está lá traindo, né, a pessoa com quem se relaciona. Você nunca vai ser descoberto. Eu nunca vou ser descoberto. Se você disser que não tem fé aí, tem, porque ele está fazendo afirmação em cima de variáveis que ele não pode controlar, mas ele está aqui, ó, chegando. Eu nunca vou ser descoberto.
Se o cara está lá fazendo lavagem de dinheiro, você nunca, tipo, pô, beleza. É isso aí. Quando o camarada ele entra num hospital, você, não, eu não vou morrer. Pô, meu irmão, tem fé aí. Porque você vê, é uma afirmação peremptória sobre um contexto cujas variáveis a gente sabe que o sujeito não tem controle direto sobre isso, então tem fé aí. Mas aí chega Pedro e fala, associa a fé à virtude. Porque fé é um potencial que pode ser direcionado até para a morte e para os seus derivados. Sim? Ou você acha que Satanás não seja um anjo de fé? Para muita coisa. Está aí atarzanando a humanidade até hoje porque ele crê piamente na vitória. Né? Mas daí a ele ter controle sobre essas variáveis no contexto mais amplo são outros 500. Mas quando a fé ela se desassocia da virtude, você pode produzir as maiores contundências nas direções mais catastróficas. Paulo, por exemplo, na compreensão dele, ele entendia que a fé ela pode vir divorciada do amor. Não é o que ele relata em 1 Coríntios 13? Ainda que eu tivesse fé ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Por isso é que não adianta, a gente, por exemplo, vai ver o discurso coach. Inclusive tem um livro muito consagrado aí, de um sujeito que eu me esqueci o nome, mas cujo tema talvez alguns aqui reconheçam, que diz, seja assertivo. Seja assertivo. Inclusive já até me passaram aqui esse livro, mas como eu meio que já sei o que vou ler, assim, ele fica lá na beirada da fila de uns livros que me dão mais interesse para ler. Mas seja assertivo como sendo um mecanismo daquilo que vai te abrir portas. E esse seja assertivo é você justamente estabelecer mais propriedade e contundência no modo como você se coloca, olhando no olho, apertando a mão com firmeza. E tem todos esses aparatos da neurolinguística, né, e que favorecem a sua abordagem dentro daquilo que você está pleiteando para conseguir alguma coisa. Estou desqualificando isso como não tendo o seu espaço, valor e peso num determinado contexto de maneira alguma, porque tem a sua pertinência. Tem. Mas agora toda essa contundência e assertividade, ou aquilo que a gente poderia resumir pelo termo de fé, se isso não está associado à virtude, para onde isso te leva? Você consegue fazer isso até naquilo que produz trevas. Então, Pedro já começa a associar a vossa fé, que é aquele potencial de você se fazer assertivo, crédulo, investindo energia e propriedade dentro de um contexto cujas variáveis você não tem o controle direto, mas que na visibilidade das pessoas te torna uma pessoa segura naquilo que você propõe e para aquilo ao qual você se orienta. Associe isso à virtude, ao que seja virtuoso, ao que contribua na direção da vida. Só que Pedro não para. Associai a vossa fé à virtude. E com a virtude, associe o conhecimento. Porque virtude sem conhecimento descamba inevitavelmente para certas ingenuidades, de modo a, sem conhecimento, te colocar a ser assertivo para uma causa boa que não vai ter a menor eficiência no contexto que você está se propondo, porque ele está completamente desconectado de uma relação de causa e efeito coerente com o meio onde você está interagindo. Então,
Eu posso ser uma pessoa boa. Então vamos supor, olha, eu sou uma pessoa muito crédula na iniciativa de assistência às pessoas em necessidade. Ora, nós temos então aí a fé associada a uma virtude. Mas vamos supor que você esteja lidando com uma pessoa que naquilo em que você está dando assistência, essa pessoa ela está só te usando como um meio de extrair de você aquilo que ela precisa, mas ao mesmo tempo ela não faz absolutamente nada para ela mesma e nem para ninguém, de modo que então você fica sequestrado em alimentar e sustentar os caprichos dela. Aí você está crédulo, né, em fazer o bem, a sua credulidade está associada a uma virtude, mas e o conhecimento? Que função a sua iniciativa e a sua generosidade está cumprindo na vida daquela pessoa? E se não estiver associado, nós, há um tempo atrás aqui, o Guto com certeza vai se lembrar, nós tivemos aqui a interação com o capitão qual o nome daquela espaçonave? Não, eu esqueci da Enterprise, né? Do capitão da Enterprise. É que a gente até brinca assim. Mas né? qual o capitão? É o Kirk. Eu sou um pouco fã. É o Kirk, é o Lorca, é o... Era o Kirk, o mais antigo, é o original. Era o Kirk. Por que a gente fala isso? Porque era uma pessoa de convicções herméticas. Por que herméticas? Porque ele não tinha, e eu estou aqui com testemunhas na sala, a menor disponibilidade de receber o benefício do Evangelho como entendimento ou consciência, e ele tinha a credulidade dele estabelecida e inegociável com relação a alienígenas. E a nave-mãe, que vem, por isso que a gente chama ele do nosso irmão Capitão Kirk, né, da Enterprise. Você chegou, Dandá, a lembrar dele? Isso. Meio brisado. Isso, era o nosso humano Capitão Kirk, né? Mas por quê? Ele vinha, nós aqui no grupo sempre tivemos essa iniciativa de dar assistência, a gente dá, a gente não nega, mas ali a gente percebeu que a ajuda que era dada, ela não era circunstancial, ela já era um vício, ela já era toda uma maneira, e não, o nosso grupo não era o único que era acessado, possivelmente, então já havia todo um esquema de vitimização e orquestração e manipulação para obter ajuda. De vários grupos. De várias e pessoas, né? E de modo que ele meio que dava uma cedida para poder abraçar a proposta que era discutida ali, mas você via que permanecia inalterável as convicções dele, de modo que ele só fazia uma ligeira barganha para obter o que ali era dado para ele, e ele saía. Chegou um momento que a gente entendeu, olha, meu amigo, no seu caso não é a prata e nem o ouro que vai ajudar. É aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque se a gente puder te abençoar, será com riquezas espirituais, porque o produto material está ajudando a entorpecer o que eu estou percebendo ser um círculo vicioso, que te faz mal, que não vai te tirar da situação e que vai te manter preso a um contexto que você não entra em detalhes. Eu quero respeitar, não vou forçar, mas eu também não vou retroalimentar esse esquema aí. Então, de modo que eu não sei quanto ao grupo, quem aqui quiser contribuir com você vai contribuir, mas de ordem pessoal, mas em nome do grupo aqui já não sai nenhum recurso na sua direção. E a gente precisou tomar essa iniciativa porque a fé associada à virtude precisou também se associar ao discernimento e ao conhecimento
para que por intermédio do bem você não se visse retroalimentando esquemas viciantes, né? e tóxicos, e que prende a pessoa ali dentro de um determinado circuito, onde pelo vitimismo ele vai sequestrando inúmeras pessoas na necessidade de ter que ajudá-lo sob pena de ser qualificado como ele, por ele de egoísta, insensível ou coisas do tipo. E aí, entendendo o que estava em jogo ali, né, nós convocamos a Enterprise para resgatar, fazer um resgate, né? Ou o MIB, né, o pessoal, a gente fez contato com o MIB para a gente interromper. Ele estava na área 51. Né? Pois é. Então a gente vai tendo que fazer essas conexões. E aí o conhecimento, aí vem. Aí o que eu vou achando interessante, né, é esse caminho que Pedro foi traçando. Aí a fé com a virtude com o conhecimento, e o conhecimento com o domínio próprio. Com o domínio próprio. Aqui aparece Nossa, eu estou aqui com o nosso amigo Luigi, e o Luigi, ele frequenta o meio acadêmico, né? Lá onde certamente o conhecimento ele é uma prerrogativa comum, né? E eu tive muita oportunidade também de transitar no meio acadêmico, e eu fico achando interessante como que as pessoas se impressionam pelo modo como elas projetam expectativas sobre esse público. Porque pressupondo conhecimento, é interessante como que elas já associam uma certa postura e comportamento diferenciado, mas quando, estreitando o vínculo, elas percebem certos movimentos e certas dinâmicas, certas coisas, elas ficam meio que chocadas. Mas nossa, fulano! Eu acho até que o Luigi, transitando nesse meio, ele deve ver muito dessas surpresas, muito dessas observações, e até muito desses enaltecimentos, que a pessoa, quando chega a um determinado patamar de conhecimento, ela realmente desfruta. Né? E não é poucas vezes, por exemplo, gente até que não teve ocasião, não teve acesso, às vezes quando vem fazer comentário comigo e fala: e Felipe, você tinha que ver lá a pessoa fazendo um barraco, e quando eu fui ver era um advogado. Ou seja, porque pressupõe que o conhecimento ele tem uma relação de causa e efeito imediata com o domínio próprio. Com o domínio próprio, quando na verdade nem de longe. Até mesmo se você for estudar teologia. Um teólogo, ele não, por mais que ele estude teologia, ele não encontra Deus lá, nos estudos, na teologia. Ele vai encontrar, sim, conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não vai produzir esse endereçamento que nós estamos aqui falando sobre ele, que Pedro define como coparticipação da natureza divina. Esse aí não. Esse aí não. Porque o conhecimento, ele vai produzir uma sofisticação e incrementação intelectual. Isso sim. Sobretudo, uma vez isso articulado com a produção da fala e da comunicação, isso pode te tornar um exímio professor, comunicador, palestrante. Agora, no que diz respeito à gestão das nossas ênfases, dos nossos impulsos, das nossas importâncias, dos nossos medos, dos nossos complexos, e de tudo aquilo que opere na gente de maneira involuntária, para além da consciência, da gestão operacional da consciência,
Isso daí entra todo um caminho, que livro nenhum, salvo o próprio sujeito se disponibilize a tal atitude dia após dia. Esse domínio próprio aqui eu coloco na esteira da recomendação daquilo que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Agora, é uma coisa que eu repito com muita frequência, é que a gente não pode negar a nós mesmos, ninguém pode negar a si mesmo sem primeiro desenvolver a consciência daquilo que em si precisa ser negado para que você então encontre a vida. Porque a religião, ela pegou esse princípio de vida de Jesus e transformou ele num dogma. Como que a gente pega um princípio e transforma num dogma? Quando a aplicabilidade individual dele passa a ser a aplicabilidade para todos. Então se torna um critério universal. Então, naquilo em que se torna um critério universal, o princípio deixou de ter validade de princípio e se transformou em dogma, porque, de uma certa forma, todos têm que caber dentro daquela caixinha. E a religião pegou esse preceito de Jesus, que é um princípio, e transformou ele num dogma. Por quê? Porque a religião, ela quer dizer para você o que você precisa negar. A religião diz: olha, Jesus disse lá, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí a pessoa meio sem saber, tá, o que eu nego? Olha, você precisa parar de beber. Então você precisa parar de frequentar determinados endereços. Você precisa parar de usar determinadas roupas. Você não pode se tatuar. Você não pode... Aí ela vai dizendo, vai dizendo. Cada uma vai ter algum critério aí. Você não pode... transar antes do casamento, você não pode, não. A lista de não, ela é interminável, e estão sempre fabricando um não a cada 2 anos aí, conforme surja uma proposta diferente. Então, uma vez que se uniformize os nãos, a proposta de Jesus já deixou de ser um princípio e se transformou num dogma, porque é aquilo que todos precisam adotar para então a religião lançar a chancela de que você está seguindo a proposta do Cristo. Mas quando Jesus disse negar a si mesmo, repito, cada um precisa discernir em si aquilo que em si mata, para então negar isso. E desculpe, meus amigos, definitivamente, isso não é roupa, isso não é comida, não é bebida, isso não é essas superficialidades que a religião adota como metodologia de controle de massas. O que precisa ser discernido em você é que às vezes você vai perceber em você que a sua ansiedade é acentuada demais. E você alimenta isso extraordinariamente, você não questiona isso, e tudo na sua vida, até por uma questão de comodidade, você coloca na direção de retroalimentar esse viés principal em você, que te coloca escravo de inúmeras outras coisas em função dessa modalidade mental que você se acomodou e adotou como sendo um padrão seu, e agora já chama até de eu sou assim. A gente chama de eu sou assim. Às vezes você vai perceber em você uma insegurança essencial e que te leva a um ciúme extraordinário, que te leva a sufocar toda pessoa que está com você, seja a nível afetivo, seja a nível de amizade, e que aquilo está para além do que às vezes você consegue estabelecer um gerenciamento simples, só que pela intensidade com que aquilo surge em você, ao invés de você questionar aquilo, você resolveu dizer, eu sou assim.
Eu sou assim. E é assim com o ciúme, é assim com a ansiedade, é assim com a impulsividade das expressões de ira. Você já viu, tem determinadas pessoas que explodem, e aí eu estou falando até de algo que eu levei anos para superar em mim, né? E ainda até hoje caminho com vigilância, porque neurofisiologicamente isso molda as suas sinapses, dependendo do tempo decorrido em que você se submete àquele impulso. E chega um momento que você, não sabendo transigir com aquela manifestação, você vira para você e diz: eu sou assim. Eu sou assim, só que aquilo te coloca em linhas de risco. Você, meu Deus do céu, você dá uma trabalheira para anjos danado, que anjos ficam: meu Deus, você vai crescer de novo. Pai, você se expondo a riscos danados naquela situação, e lá no fundo você sabe. Pessoas ao seu redor dizem: olha, você ainda vai quebrar a cara com esse tipo de manifestação, de comportamento. E quem é que controla isso daí? O coach? A oração forte da Universal? Isso é que a gente, constatando na gente como sendo algo que nos mata e que furta a sobriedade da nossa consciência de assumir uma gestão adequada sobre isso, é que a gente vai treinando. Mas quem se disponibiliza a isso? A maioria aqui gostaria, de nós até, se disponibiliza a entrar num curso que dure 5 anos e que detenha 80% do seu tempo de semana, contanto que te dê um título. Mas a gente não se disponibiliza energia para tratar essas anomalias que se manifestam na nossa forma de se comportar emocionalmente. Por isso é que conhecimento sem domínio próprio é só os humanos que batem palma. Mas do ponto de vista de um universo muito mais amplo do que os nossos sentidos conseguem comunicar para a gente, isso não é nada. De modo que conhecimento sem estar associado ao domínio próprio pode te render status diante dos homens. Mas isso que hoje é status poderá ser a sua própria vergonha, quando lá na frente aquilo que prepondera no seu coração sair para o lado de fora e produzir notoriamente ao olhar de todos uma produção de total contradição com a fama que você tinha anteriormente. Com a fama que você tinha anteriormente. Porque sem domínio próprio, o conhecimento dá fama, mas o domínio próprio é que dá substância para o sujeito. É o que dá. Só que domínio próprio não é... A gente não adquire lendo livros. A gente adquire discernindo em nós aquilo que nos mata e se disponibilizando ao que eu chamo de um crossfit da consciência. É o crossfit da consciência, dia após dia, você ir negando aquilo. Não vou justificar isso dentro de mim. Pô, resvalei o pé aqui, vamos lá, vamos levantar, vamos para a próxima. Isso daqui é um treino. E é como no crossfit, você não entra lá fazendo aquelas estripulias todas da noite para o dia. Você vai entrando, você vai aquecendo o seu músculo, você vai puxando, você vai fazendo, vai acontecendo. Daqui a pouco você já está fazendo coisas que impressionam a quem está observando do lado de fora. E isso tem uma equivalência tremenda do lado de dentro. Mas quem é que se disponibiliza a conciliar conhecimento com domínio próprio? Porque como o conhecimento é algo que dá para se exibir com mais facilidade, as pessoas acabam privilegiando ter o status que o conhecimento confere do que se permitir para o treino diário de você fazer morrer em você o que em você te mata. Então, o conhecimento com o domínio próprio. E o domínio próprio, o que ele precisa vir associado?
com a perseverança, porque, como o nosso amigo Elvio estava dizendo aqui, o que acontece dentro das igrejas é que, em nome do poder da oração, é vendido imediatismo. Porque, por exemplo, estávamos falando aqui de ciúmes, estávamos falando de ansiedade, estávamos falando aqui de impulsividade e de manifestações de ira. Certamente, se estivéssemos numa Universal, iríamos, obviamente, fazer a arrecadação e, em seguida, eu ia fazer a oração e o ciumento ia sair daqui confiante, o ansioso ia sair daqui calmo e o explosivo ia sair daqui manso. Né? A oração poderosa, porque não é melhor o presente a nível de magia do que você sair daqui com um comprometimento com você mesmo, de monitorar e trabalhar em você gradualmente. Esse trabalho do agricultor, esse trabalho do jardineiro, que planta hoje, mas não é para ver o resultado amanhã, é para ver o resultado daqui a meses, daqui a alguns anos, e vendo a manifestação, como nasce a flor, ajeita aqui, e a gente fazendo isso do lado de dentro. Por isso é que não se pode falar de domínio próprio com o livro 7 Passos para a Felicidade, né? Que aí você lê o livro e você já acha que, chegando no último capítulo, você já adentrou o portal da felicidade plena. Não! É o que Jesus dizia dia após dia. E aí isso me remete a uma outra frase que Jesus disse em Lucas capítulo 21. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Por isso não se pode falar domínio próprio sem a gente citar a perseverança, porque se isso for uma iniciativa que você começa hoje e termina amanhã, você vai dizer equivocadamente que o que Felipe estava falando lá era balela, porque de fato será. Agora, se você inicia hoje e assume isso como uma proposta de dia após dia, eu tenho certeza que você vai começar, aquilo que outrora te dominava, você vai começar a observar aberturas de intervalos, cada vez maiores, entre uma manifestação e outra, daquela situação que antes era praticamente constante no seu panorama de vida emocional e psicológico, né? E aí a perseverança com a piedade, porque senão a gente adota um nível de rigor extremamente excessivo, que se isso não for mesclado com uma transcendência, se isso não for mesclado com bondade, se isso não for mesclado com uma espiritualidade, isso perde a razão de ser. E isso te transforma num sargento. Isso te transforma num sujeito empedernidamente autocontrolado, né? Porque você já viu essas pessoas, os chamados perfeccionistas? Você acha que perfeccionista tem domínio próprio? Ele tem a aparência de domínio próprio, mas como não há piedade, como não há misericórdia, toda a simetria do perfeccionista é produto de angústia, de opressão interna, de cobrança dele com ele mesmo, porque aquilo não tem piedade, não tem misericórdia, não tem flexão saudável para que a nossa alma ela vá sendo modelada por caminhos adequados, sem todavia se empedrar. Sem se empedrar. Então, a perseverança, a piedade, a fraternidade, porque não existe misericórdia e amor isoladamente. Correto? Não existe. Se estamos falando de amor, o amor interage.
né? Fica difícil você pressupor amor em alguém isolado de tudo, ou que só lide com pet, né? Pet, hoje é a geração pet. Eu amo, mas eu amo os cachorros, porque os cachorros eles não me questionam, né? Os cachorros eles não falam verdades picantes para mim, né? Cachorro não vira espelho para mim. Então, mas cachorro ainda às vezes faz cocô e xixi. Então eu gosto, Felipe, é de peixe. Peixe fica dentro daquele aquarinho ali, entendeu? Mas olha, eu amo. Maltrata peixe na minha frente não, que, entendeu? Eu parto para cima, entendeu? Não, isso tudo é muito lindo, preservem os animais, mas o que estamos falando aqui é da fraternidade que coloca a gente em franca interação com o antagonismo, com o oposto, e de você ter a possibilidade de ter a sua sombra exposta ao outro. E como é que você lida com isso? E é aí que se desdobra o amor amadurecido. Por isso que a piedade precisa estar em comunicação com a fraternidade, para que a gente tenha disso maturidade no ser. E a fraternidade, o amor. Porque sem amor, nada vale. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente, esse vai ser cego, esse vai ser unilateral, esse vai se apaixonar por alguma coisa e se tornará um sujeito de um tema só. Esse será aquele que irá precarizar a sua energia psíquica numa dada direção, e aquilo exercerá uma ênfase nele que irá atrofiar nele uma série de outros potenciais. E, portanto, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes do caixão. Porque é possível desse reino habitar em nós antes de que a gente desencarne. E essa é a porta que produz em nós a coparticipação da natureza divina. Portanto, meus amigos, num ano onde nós sofreremos e seremos alvos de muitas induções, de polarizações, de exageros, de contundências e de intensidades, procurai associar os seus potenciais com encadeamentos de revisões e de propostas que possam produzir uma integralidade de vida, de modo a que você seja, aí vamos agora a uma síntese, assertivo e crédulo, porém com essa credulidade e assertividade voltada para propostas de vida e saúde para si mesmo e para o próximo. E que isso não se faça de maneira ingênua ou imatura,
como se a bondade por si só tivesse o poder mágico de transformar tudo à volta. Não, porque isso precisa estar associado a conhecimento, a discernimento, de modo a você ser efetivo naquilo ao que você mesmo quanto para cuidar do outro. E que esse conhecimento não viva só da fama que ele acarreta sobre você em relação a terceiros, mas que isso também possa ser associado ao domínio próprio, de modo a, para além da fama, você produzir substância interna de verdade e de equilíbrio em você, e que o domínio próprio também esteja associado à perseverança, porque na geração fast food, onde tudo é para ontem, a alma não tem esse ritmo, e que aquilo que nela precisa nascer e ser trabalhado será sempre algo processual e gradual. Por isso a perseverança precisa ser associada. E a perseverança com piedade, com misericórdia, com flexibilidade, de modo a não se transformar num rigorosismo perfeccionista, de modo a te tornar completamente plausível aos olhos da pessoa, mas completamente desanimado e oprimido por um juiz interno tirânico do lado de dentro. Por isso que domínio próprio com perseverança precisa estar associado à piedade, senão o sujeito surta sendo perfeito, E a piedade com a fraternidade, de modo que a sua misericórdia se estenda, se socialize, e a fraternidade com o amor, que é aquilo que dá sentido para todas as coisas. E aí, meus amigos, com essa mentalidade, há de ser que com a graça de Deus, abraçando sinceramente, a gente atravessa esse ano de eleições sem vivenciar a morte do espírito, ainda que sendo pessoas completamente vociferantes, intensas e ativas na rede, mas só propalando exageros e polarizações que não contribuem para o aperfeiçoamento da vida. Amém, gente boa? Vamos então fazer a nossa oração do Deus de amor. Oh, meu Deus, obrigado pelo momento que nós tivemos aqui, pelas pessoas novas que nós conhecemos, pelas ideias que fervilharam aqui. Meu Deus, que o Teu Espírito nos conduza e nos provoque santas perturbações na direção da vida e do nosso próximo e daquele que padece. Que brote em nós criatividades e recursos para que se materialize no nosso meio projetos e iniciativas de assistência e que levem à propalação do Teu amor e das Tuas misericórdias para essa região aqui, onde estamos inseridos. Pedimos, ó Deus, a Tua inspiração, a Tua condução, de modo a que esse dia aqui seja tido como aquele que não foi por acaso, mas já como parte da atuação do Teu Espírito em prol de uma causa de amor. E nesse ano, meu Deus, que será um ano de muitas intensidades, um ano onde a gente acaba assistindo muitas arbitrariedades pelo modo como hoje a mídia, as redes sociais, a internet, tudo isso atravessando o nosso campo de visão e produzindo efeitos sobre a nossa alma. Pai de amor, livra-nos do mal. Amém. E com a Tua graça e as Tuas misericórdias, faz nascer em nós a disposição ativa de pleitearmos em nós essa coparticipação com a Tua natureza, que é a maior dádiva que pode ser concedida
ao coração de homens e mulheres e pessoas miseráveis na sua própria condição. E nós te agradecemos por tão inimaginável riqueza a nós disponibilizada. E estamos aqui diante da tua presença, clamando e pedindo: capacita-nos com o teu discernimento, com a condução do teu Espírito, sem as sofreguidões de querer antecipações e adiantamentos, mas nos mantendo na linha do equilíbrio entre a propositividade e a aceitação da processualidade dessa operação do teu Espírito em nós. Conduze-nos, ó Deus, com a tua graça e com a tua força. E é nessa fé, sobre essa virtude, com o conhecimento conforme o teu Evangelho, visando a coparticipação em ti e de ti em nós, em amor, que nós te pedimos, confiantes, e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.